o dilema dos pijamas e as noites vazias. O movimento na tradicional boutique de vestidos de noiva estava calmo, mas a atmosfera interna transbordava uma energia tensa. Fátima manipulava os tecidos finos e os cabides com uma força desproporcional, expressando visualmente sua frustração acumulada. Sueli, sua fiel amiga e colega de trabalho, observava a cena com uma mistura de preocupação e ironia, incapaz de conter a curiosidade diante daquele comportamento intempestivo. Com um tom levemente sarcástico, Sueli questionou o motivo de tanto mau humor, perguntando diretamente o que os inocentes vestidos de noiva haviam feito para merecer aquele tratamento severo. Fátima interrompeu o movimento por um instante, respirando fundo antes de direcionar seu desabafo contra um alvo muito específico, os pijamas da renomada marca Armani que seu companheiro insistia em usar. Sueli, achando a justificativa inusitada, quis saber o que aquelas peças de vestuário poderiam ter causado de tão grave. A resposta de Fátima revelou uma rotina doméstica desgastante e melancólica. Ela explicou que, ao retornar do trabalho, a cena que encontrava era sempre a mesma. Um homem estagnado de pijama, confortavelmente sentado no sofá e focado na tela da televisão. Com uma ironia amarga, Fátima comentou que parecia ter-se casado com um aposentado. Ela confessou que preferiria que ele estivesse de fato aposentado por vias oficiais, pois a única realidade palpável que encontrava ao chegar era a vestimenta desleixada e uma pilha considerável de louça suja aguardando para ser lavada na pia. Enquanto o desabafo acontecia, a conversa foi interrompida pela chegada de Flavinha, que trazia uma mensagem de Djalma. Com entusiasmo, ela questionou se a partida programada de jogo de cartas poderia ser realizada mais cedo, justificando que o marido não desejava perder a transmissão da novela noturna. A menção ao jogo pegou Sueli de surpresa, que prontamente questionou sobre qual partida estavam falando, revelando que Fátima não a havia convidado. Diante da exclusão evidente, Sueli lamentou a situação em tom de desapontamento, concluindo que sua presença parecia não fazer diferença para a amiga. Fátima apressou-se em esclarecer a situação, tentando afastar qualquer mal-entendido. Ela justificou a falta de convite baseando-se nas constantes reclamações de Sueli sobre a ausência noturna de Jorge. No entanto, Flavinha, mantendo a animação, reforçou a ideia do encontro, mencionando que ela e Djalma iriam até a residência de Fátima naquela mesma noite para jogar uma partida de buraco, expressando grande entusiasmo com a programação. Fátima tentou conter as expectativas da colega, minimizando a importância do evento ao afirmar que se tratava apenas de um jogo simples. Ela confidenciou que fazia todos os esforços possíveis para motivar o marido a sair de casa, recorrendo a qualquer artifício disponível. A revelação gerou novos questionamentos. Flavinha quis entender os critérios de Fátima para não estender o convite a todo o grupo. Com franqueza, Fátima admitiu para Sueli que não desejava passar a noite inteira envolvida em jogos com aquela jovem, alega que o formato da partida exigia um limite estrito de 4 participantes. Ela acrescentou que, excepcionalmente naquela noite, Jorge estaria presente em casa. A coincidência foi vista por Sueli como uma oportunidade maravilhosa. Fátima orientou a amiga a encontrar uma maneira de se desvencer da presença de Djalma Flavinha, assegurando que ela própria se encarregaria de lidar com as atitudes de Jorge. Desencontros noturnos e justificativas evasivas. A dinâmica das relações familiares começou a demonstrar suas complexidades à medida que a noite se aproximava. Na tentativa de organizar os planos, as desculpas e os compromissos de trabalho começaram a colidir. Um dos envolvidos argumentou que não seria viável abandonar uma atividade importante por conta de uma simples reunião de jogos, sugerindo que a situação exigia uma atenção mais profunda e séria. Apesar disso, foi ressaltado o quanto Fátima havia insistido para que o encontro ocorresse. A insistência gerou estranheza, visto que todos sabiam da rotina de trabalho noturno de Jorge. A repetição eterna da justificativa laboral gerou desgaste, com cobranças para que uma desculpa mais criativa fosse apresentada. Surgiu então a provocação sobre como seria a reação se um jogo fosse marcado em pleno horário de expediente comercial. A resposta foi afirmativa, indicando que a presença seria garantida, especialmente se o objetivo fosse agradar ao cônjuge. Diante do impasse, foi sugerido que outra pessoa fosse convidada para preencher a vaga no jogo. Nomes foram ventilados, como de Bia, o que inicialmente pareceu uma excelente alternativa, mas logo foi descartado ao lembrarem que ela havia viajado para visitar a própria mãe.
A falta de convivência regular foi apontada como motivo pelo qual alguns detalhes da rotina familiar passavam de maneira despercebida. Outra sugestão envolveu o nome de Jurandir, provocando uma reação imediata de indignação. A ideia de utilizar o ex-marido como um substituto temporário para suprir a ausência do atual companheiro foi recebida com total incredulidade. Argumentou-se, de forma irónica, que aquele indivíduo deveria ter alguma utilidade prática, mesmo sendo considerado um peso morto do passado. Enquanto isso, as notícias sobre o cancelamento ou adiamento do jogo de cartas começaram a circular, gerando sentimentos de frustração e tristeza expressos de maneira intensa por alguns dos envolvidos. A justificativa oficial para a mudança nos planos foi a necessidade de Armani comparecer a um jantar de negócios com fornecedores importantes. A explicação foi aceita por uns, mas questionada severamente por outros, que exigiram detalhes sobre a natureza daqueles fornecedores e dos produtos que eles forneciam. A insistência nas perguntas gerou um clima de desconforto, levando a questionamentos sobre a real necessidade de tantas cobranças. Uma das esposas defendeu a importância da confiança mútua no casamento, afirmando que, apesar das desconfianças iniciais que surgiram quando o compromisso foi desmarcado, ela optava por acreditar nas palavras do marido, restando aos outros aceitar a situação com lamentação. Suspeitas elevadas e roupas voadoras. A atmosfera de desconfiança mútua não demorou a se espalhar entre os casais de amigos. Flavinha expressava abertamente suas dúvidas sobre os verdadeiros motivos que levavam os homens a desmarcarem os compromissos caseiros. O ambiente familiar transformou-se em um cenário de especulação, onde o comportamento de Armani passou a ser analisado minuciosamente. Djalma, por sua vez, tentava manter uma postura de neutralidade, buscando focar em suas distrações habituais, como assistir à sua programação televisiva favorita, alheio às tensões crescentes que se desenvolviam ao seu redor. As insinuações de que Armani estaria agindo de forma desonesta começaram a ganhar força. Alertou-se para a possibilidade de que ele estivesse traindo a confiança de Fátima, pulando acerca dos compromissos matrimoniais. A ideia foi recebida com resistência inicial por alguns, que consideravam tal ato improvável. No entanto, vozes céticas relembraram o histórico do indivíduo, afirmando que ele jamais demonstrara o perfil de um homem dedicado a uma única mulher. O dilema pairava no ar, ou ele estava omitindo a verdade para a companheira, ou a própria companheira havia criado uma narrativa falsa para justificar o cancelamento do encontro social perante o grupo de amigos. Enquanto as fofocas se espalhavam pelo bairro, no interior da residência de Fátima a situação atingia o ponto de ebulição. Ela exigiu de forma categórica que Armani removesse o pijama que vestia. Ele, interpretando o pedido como uma demonstração de afeto e saudade por parte de sua amada, foi surpreendido pela rispidez da resposta. Fátima esclareceu que o motivo da exigência era a iminente chegada de visitas para a partida de cartas, especificamente Sueli e Jorge. Armani questionou o status de visitas atribuído aos amigos de longa data, argumentando que a intimidade existente dispensava formalidades extremas, contentando-se com o fato de estar com a higiene básica em dia. A insistência de Fátima transformou-se em uma ordem inegociável. Armani manifestou sua insatisfação por ter de se arrumar para receber os amigos dentro de seu próprio lar. Foi então que Fátima revelou o cerne de sua frustração: a produção visual não era para os convidados, mas sim para ela mesma. Ela confessou a exaustão diária de retornar do trabalho e deparar-se com o parceiro vestido de forma desleixada, comparando sua aparência à de um paciente de uma instituição hospitalar pública. Armani defendeu-se afirmando que o propósito de sua união matrimonial era justamente desfrutar da liberdade de ficar relaxada em casa, usando suas roupas confortáveis, assistindo à televisão e aproveitando a companhia de sua velha parceira. O termo utilizado gerou uma reação imediata de ofensa. Fátima questionou indignada se a definição de velha se aplicava a ela. Em uma tentativa desajeitada de corrigir o erro, Armani tentou suavizar o vocabulário, utilizando o termo madura e elogiando os atributos físicos da esposa. No entanto, o descontentamento de Fátima já havia ultrapassado o limite do diálogo. Determinada a tomar uma atitude drástica, ela recolheu os pijamas do marido e arremessou-os violentamente pela janela do apartamento, espalhando as peças de roupa pela via pública e criando um verdadeiro espetáculo para a vizinhança. O flagrante da vizinhança e consequências imediatas.
O ato impulsivo de arremessar as vestimentas pela janela não passou despercebido pelos moradores do entorno. Vizinhos que transitavam pela rua testemunharam a chuva de tecidos coloridos e comentaram sobre a gravidade da crise conjugal que se desenrolava naquele lar. Especulações surgiram imediatamente, sugerindo que uma grande descoberta de infidelidade teria motivado aquela reação extrema. A curiosidade pública alimentava as conversas de calçada, transformando o conflito privado em entretenimento para os observadores locais. Diante do ocorrido, conversas paralelas entre outros casais trouxeram à tona reflexões sobre fidelidade e reações hipotéticas diante de uma traição. Uma das esposas questionou o marido se ele agiria da mesma forma caso descobrisse uma conduta desonesta, recebendo como resposta uma afirmação bem mais drástica do que o simples descarte de roupas. Enquanto isso, o desânimo e a melancolia afetavam aqueles que se sentiam negligenciados por seus parceiros, cujas atenções pareciam totalmente voltadas para as obrigações profissionais em detrimento da vida a dois. A solidão temporária também afetava outros personagens do bairro. Jurandir expressava seu tédio decorrente da ausência prolongada de Bia, que permanecia hospedada na residência materna por um período estimado de uma semana, dependendo da harmonia da convivência entre mãe e filha. Sem planos para a noite e sentindo-se disponível para qualquer atividade social, ele buscava integração com os amigos. O encontro casual de parte do grupo ocorreu em um ambiente residencial, onde as cartas começaram a ser organizadas para dar início ao entretenimento planejado, apesar das ausências notáveis. A ausência de Jorge foi justificada por um compromisso profissional de última hora, o que levantou novas suspeitas e questionamentos sobre a identidade e a finalidade dos fornecedores envolvidos. O clima de desconfiança mútua voltou a se instalar entre os presentes. Críticas foram direcionadas à conduta de alguns membros do grupo, apontando como incoerente a diversão na presença de terceiros, enquanto o cônjuge legítimo se dedicava exaustivamente ao trabalho. O debate sobre os limites da convivência social e do respeito matrimonial gerou tensões na mesa de jogo, culminando em discussões acaloradas e ameaças proferidas no calor do momento. Mudanças de comportamento e desconfianças no trabalho. O dia seguinte trouxe novas dinâmicas para os frequentadores da região. Na boate noturna, os funcionários comentavam sobre a exaustão dos gestores que passavam a noite em claro supervisionando as atividades do estabelecimento. Recomendações foram feitas para que períodos de descanso fossem adotados, visando preservar a harmonia variável e dar a devida atenção às companheiras. Alertas sutis começaram a ser emitidos, sugerindo que a felicidade aparente de algumas esposas poderia estar fundamentada em fatores desconhecidos pelos maridos, despertando uma necessidade de vigilância constante sobre os relacionamentos. Tentativas de aconselhamento entre amigos foram vistas com desconfiança. Um dos maridos gabava-se de manter controle absoluto sobre as atitudes de sua parceira, enquanto tentava abrir os olhos do colega para os perigos de uma possível concorrência afetiva. A recepção no lar com mimos, como garrafas de espumante mantidas no gelo para celebrações sem motivo aparente, gerou questionamentos sobre a real necessidade daquelas demonstrações de afeto. Suspeitava-se de que as ausências prolongadas estivessem sendo compensadas com presentes materiais para reacender o entusiasmo da relação. A fofoca e a troca de informações inadequadas entre os membros do grupo continuaram a causar estragos. Fátima confrontou Armani sobre comentários indevidos que ele teria feito envolvendo o nome de terceiros e antigos relacionamentos. Armani defendeu-se alegando que suas intenções eram puramente benevolentes, visando auxiliar na preservação do matrimônio de um amigo estimado. No entanto, a discussão rapidamente voltou-se para a própria realidade do casal, com cobranças intensas sobre a falta de cuidado com a aparência e a persistência no uso das vestimentas caseiras inadequadas. A acusação de que a falta de vaidade masculina dentro de casa seria um indicativo claro da existência de um relacionamento extraconjugal foi firmemente negada por Armani. Diante das veementes negativas, uma proposta inusitada foi feita para transformar a dinâmica da relação, sugerindo a adoção de papéis alternativos para quebrar a rotina massacrante. A ideia de simular um encontro clandestino em um estabelecimento hoteleiro foi apresentada como uma solução para reviver o entusiasmo do início do relacionamento, afastando a imagem desleixada do ambiente doméstico cotidiano. A fantasia do encontro clandestino e a realidade do lar. A execução do plano de passar uma noite em um hotel revelou as diferenças de mentalidade entre o casal.
Enquanto um demonstrava preocupação excessiva com os custos financeiros da aventura, questionando a necessidade de gastar recursos fora do próprio lar, a outra insistia na importância da mudança de ambiente para a eficácia da fantasia.